continuar, pessoal, a aula da semana passada, onde eu comecei com a discussão de colocar um campo externo naqueles acoplamentos quânticos fótons e zero. Só para, como não está, o professor Galval não está acompanhando nossos cursos, eu vou fazer uma revisão da aula passada, pelo menos os principais resultados que a gente tem. A nossa proposta é considerar uma granja não linear no setor de hipercarga. O modelo era você tinha C1 F2 mais C2G2 mais C3FG. Aí na aula passada eu vou fazer dessa vez, mas eu dei outras motivações para considerar esse modelo. Discuti acoplamentos de dimensão 6, acoplamentos de dimensão 8, e também o porquê truncar essa série até potências quadráticas em F ou G e não em potências superiores. Isso ficou claro, porque cada vez mais em potências superiores a dimensão desse carinha vai aumentando e ele vai se tornando cada vez mais supresso. Então, esses F's e G's, nossa definição era menos um quarto dm quadrado e o G menos um quarto dm dt de 1, onde esse dm é a tensão de intensidade do campo de gauge da curva abeliana e ele era relacionado pela rotação de Weinberg, cosseno, θ, aí menos seno θ, segundo. Então esse ali é o foco e esses aí os zero. Então o que a gente faz é desenvolver os quadrados desses carinhos aqui, substituir a definição D em termos do foco no Z0, e o que a gente mostrou é que esse lagrangiano ele é um decomposto em termos só de acoplamentos quânticos. Porque aí o lagrangiano eu coloquei aqui é 4 fótons mais lagrangiano de 3 fótons com Z0, lagrangiano 2 fótons, 2 Z0, lagrangiano de 1 fóton, 3 Z0, e por último lagrangiano de 4 Z0. Não vou colocar as expressões, são expressões gigantes, só quando for necessário eu estudarei. Cada setor eu coloco aqui, mas está na aula passada. A aplicação é você considerar uma não linearidade, tipo Lorenzo,
também há a teoria de Bohr-Ínfimo no setor só eletromagnético. A gente coloca isso aqui, ó, no quadrado, a dimensão desse parâmetro de massa não. Então esse é um caso particular que a gente analisou. Daí tem o que foi feito? O trabalho do Eves e os demais, eles analisaram esse setor aqui, ou seja, a interação de... Eles fizeram isso para a teoria de Bohr-Ínfimo só eletromagnética e também fizeram a mesma coisa que a gente está fazendo, Bohr-Ínfimo no setor de hipercarga. Então, analisando esse setor aqui, setor de 4 fótons no RHC, estudando seções de choque, tinha esse espalhamento de prótons. Esse aqui foi a referência foi citada no ano passado. Eres e demais. Isso aqui virou Física Review Letters 2017. Ou seja, considerando esse tipo de sessões de choque envolvendo esse espalhamento, eles conseguiram figurar um limite para esse parâmetro E. O resultado foi de que esse parâmetro N tinha que ser maior ou da ordem de 90 GeV. O que eu fiz na última aula foi analisar o setor de 3 fótons e um Z0. E aqui tinha a referência do balde negro. Trabalho deste ano, 2018. Então, nesse trabalho ele tinha resultados fenomenológicos. Ele não especificava o modelo. Só que se você combinar os resultados que ele tinha, que foi o que eu fiz, pegando o lagrangiano de Bohr-Ínfimo no setor de hipercarga, que é justamente o que a gente está fazendo, com esses valores aqui, o que eu mostrei é que isso, as duas coisas combinadas, se eu não errei nas contas, mas espero que não, né? Era que esse parâmetro de massa ficaria na ordem de 78,5 GeV. Foi mais ou menos esses resultados que a gente finalizou a discussão dos acoplamentos anômalos fótons e zero. A gente observa que os dois estão bem próximos. Claro que a interação entre fótons ela parece ser um resultado mais preciso.
precisa. O acoplamento com zero deve ser realmente um acoplamento mais fraco. Mas de qualquer maneira é um novo limite na literatura. Agora a nossa ideia seria. Eu vou continuar com essa discussão desses acoplamentos. E vou agora finalizar essa discussão. Ainda deixar bem claro que esses setores permanecem abertos. Esse resultado, inclusive, é bem recente. Ele tem início fenomenológico, então fica ainda aberto, só que não dá mais tão fácil fazer as contas. Tem que ter um cara que realmente sabe fenomenologia para fazer essa sessão de choque, porque pelo que eu estava conversando com o pessoal que faz isso, parece que é absurda a quantidade de simulações que você tem que fazer para aproveitar. Parece que é 1 para 1000. Fazer 1000 simulações para ter um espalhamento sensível. Assim. Então você tem que fazer, sei lá, 10 milhões para ter uma boa estatística. E o acoplamento que vocês é bem fraco. Então, nessa conta ali, o cara já está com uma caixa preta pronta, assim, só botar as coisas e fazer. Tanto que o pessoal que a gente está tentando colaborar é colaborador, esse cara aqui. Então eles estão ali esperando o cara enviar o código. Tem essas coisas aí de bastidor. Mas o importante é perceber também que essa é uma discussão bem atual. Você tem trabalho de 2017, coisas de 2018. Claramente, ainda precisa resolver esses setores. A discussão que a gente vai iniciar agora. Então, isso aqui a gente termina. Mas ainda vamos aproveitar muitos resultados que tem aqui. Daí aqui eu começo com uma discussão que vai continuar nessa aula, que é a introdução de um campo externo. A proposta é pegar aquele lagrangiano, está pronto, não linear, e fazer a expansão no campo do fóton. Eu escolhi a notação minha, nosso FMI, que é do fóton. Tudo depende do FMI e do ZMI, já que são acoplamentos quânticos. Então, o que eu faço é expandir no campo externo, mas mantendo o Z fixo. É como se eu estivesse no meu sistema colocando um campo magnético e um campo elétrico externo. É o que eu estou fazendo. Eu vou fazer isso nesse lagrangiano e analisar os lineares. Só colecionar aqui os resultados.
esse B de B. E a missa de fora. Se isso aqui é válido, justamente para fazer esse empírico nosso, tensor de intensidade. E esse F pequeno aqui está relacionado ao foco. É o famoso. E aqui analogamente para o campo de vector. Mas dessa discussão, quer dizer, dessa proposta, a gente pode tirar muitas coisas. Por exemplo, a expansão desse tipo pode gerar trivexes, que é uma coisa ainda que não foi estudada muito bem. Mas eu estou interessado inicialmente em verificar como que fica a situação de dispersão do fóton nesse cenário. Ou seja, eu quero ver se o fóton é massa ou não, se a massa do Z0 é corrigida, coisas de Nixon. Então, aqui para mim, o objetivo inicial é focar na relação de dispersão. Mas poderia ser feito outras coisas. Dispersão, que no fundo é analisar os termos bilineares. Com fóton e ou Z0. Então, do Lagrangiano a gente tem que analisar todos os casos. Primeiro, é o que eu comecei, 2 fótons, 2 e 0. Aí se você efetuar a expansão, F, você não F de Vega mais o F do fóton. Então daqui, como já tem 2 Z's aqui, isso aqui só pode me gerar bilineares de Z0. Claro, vai gerar trivexes, quadrivexes, mas para essa discussão desse Lagrangiano, nós vamos ter só bilineares de Z0. A escolha desse Lagrangiano foi. Por que você escolheu esse? Na verdade, eu vou escolher todos, mas eu comecei com ele porque é o mais simples. Então, eu acho mais fácil atacar cada setor separadamente e depois juntar tudo. Eu vou fazer expansão nesse, depois vou fazer o próximo seria expansão no 4 fótons e depois no que gera mix. Então, respondendo a sua pergunta, para atacar cada setor e também começar com esse é o mais fácil. Então, esse aqui me produz bilineares de Z0. Daí o seguinte seria o Lagrangiano de 4 fótons. Então, se você efetuar a expansão no campo externo, só tem fóton, então você só pode gerar bilineares de fóton. Daí o último
caso aqui você já tem o campo Z. Então você só pode gerar bilineares de foto esse zero. São os chamados termos de mix de foto de zero. Claro, teve os outros setores, que era o setor de 11,03 fótons. Não, é um fóton, 3 zeros, e Lagrangiano de 4 zeros. Ou seja, aqui você já tem 3 campos Z, então já é diverso. Mesmo que você expandir no fóton, você não vai gerar bilinear. E aqui você não tem foco. Então, para efeitos dessa discussão, a gente não precisa analisar esses setores aqui. Eles não produzem bilineares. A nossa estratégia é começar nessa sequência aqui, porque a gente faz esse que é mais simples, consegue aproveitar alguns resultados nesse daqui, e esse que é o mais complicado eu vou fazer separadamente. Daí a aula passada a gente já começou a fazer esse setor aqui. Vou colocar alguns resultados. Esse é o Lagrangiano que a gente obteve. Por enquanto aqui, essa discussão que eu estou fazendo, comecei na aula passada e vou continuar nessa, eu não vou especificar a eletroginâmica. Vou seguir com aqueles fatores TC1, TC2, TC3 em aberto. Depois, se for fazer complicação, pode escolher lógica e falar outra coisa. A Lagrangiana se obtinha de 2 fótons e 2 zeros. Será um quadrado de 2 metros, 16,
esse aqui, né? Pegar o nosso F que está ali e fazer FB mais F pequeno. Só que por que eu escolhi exatamente esse termo para começar? Porque como eu sempre tenho Z quadrado, aqui tem Z quadrado, então, nesse caso, basta para eu colocar assim, aproveitando, pegar esse lagrangiano e selecionar os bilineares. Então, eu simplesmente só substituo aqui FB, 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 qualquer coisa que eu faça nessa expansão aqui, os outros termos seriam automaticamente adversos e adversos. Por exemplo, se eu fazer aqui uma masculina, por exemplo, esse primeiro termo aqui seria o quê? No Lagrangiano ele aparece como alguma coisa do tipo F2, Z2. Então eu teria que efetuar a expansão. Pegar o nosso F mais F1 elevar ao quadrado e ter um Z2. Seria. Aqui, desculpa, eu tenho um B. Pegando esse termo e fazendo a expansão no background mais coisa do foco. Pega o quadrado mais o F mais F2 Z2. E aí, se eu quiser selecionar só os bilineares, deixa eu ver o que é FB Z2. Daí aqui eu tenho FBF, então F, Z2, triverso. Esse com esse da triversa. E esse com esse da quadriversa. Então no final do dia, esse termo aqui, expandindo só no bilinear, é justamente eu pegar o nosso F e colocar um FB. É exatamente o que eu fiz com todos os termos. Por isso, esse caso é mais simples. Eu não preciso fazer a expansão em si, é só pegar o F e substituir para FB. Já que aqui tem tanto quadrado, tanto Z e os outros também. Então eu não preciso ter que fazer essa expansão. Nos outros casos, sim. Então, 4 fotos eu tenho que fazer, pegar cada termo lagrangiano, fazer a expansão no background e coletar todos os bilineares. Aqui eu já estou aproveitando esse caso que sai direto. Por isso que eu já peguei o lagrangiano e substituí direto. É mais fácil começar com esse caso.
subir esse mi e abaixar tudo, mas está naquela forma lá que a gente queria. Zmi e um operador de onda pulando. E, como em todos os casos, esse operador de onda vai sempre envolver dois Fs de Becker. E o F de Becker é uma coisa, não tem dinâmica, é uma coisa que você botou, está fixa, campo externo fixo, então esse aqui seria, nesse caso particular, constante, porque a gente assumiu. Então isso aqui só é válido para background constante. Colocou lá. Será uma hipótese importante. No fundo a gente tem o nosso F0i de Becker. Ele está relacionado ao campo elétrico. FBR e J. JK, campo magnético. E a gente assumiu sempre, quer dizer, a gente vai assumir que o campo elétrico e o campo magnético a gente coloca que sempre seja constante. Com isso, a expressão fica feia, mas ela é mais simplificada que a gente obteve anteriormente. A gente vai assumir que qualquer derivada, seja ela espacial ou temporal, é igual a zero. Especificamente para esse caso, eu trabalhei a situação de background não constante. Eu tive uma expressão na aula passada, daí entrou em vigor o processo de, assim, a situação do preguiça, né? Você olha uma expressão e fala, se para esse caso já deu um trabalho gigantesco, já tem que pensar para os demais. Daí a hipótese simplificadora, a hipótese do mínimo esforço, né, atuou nesse corpo aqui e eu escolhi, vou fazer o background constante. Acho que também no fundo é uma situação que o pessoal costuma tomar. Então, background constante, daí aquela expressão gigante caiu nessa daqui, porque nenhuma derivada do zero. Duas derivadas ficam plano do zero. Que tranquilo, lá eu também estou no constante. Então já viu que ficou O importante dizer é que quando você calcula esse operador mini, ele tem que ser simétrico em mini, porque isso aqui é simétrico. Então aqui eu tenho que ter simetria na troca de mini. E aqui, o que a gente fez é que esse termo aqui também exigia uma simetria em capa lambda. Você troca a capa por lambda. Então, no fundo, esse resultado ele contém todas as simetrias que eu tenho que ter. A simetria em capa lambda, você pode verificar aqui, trocando capa por lambda, esse aqui não se altera. E também a simetria em mini. A gente construiu ele para ser isso. Na verdade, é que está aqui dentro. Tem a simetria. Então foi aqui que a gente parou na última aula. Se ia começar a coisa nova. Se ia continuar estudando os demais termos. Então o que eu vou fazer é... Bom, a primeira coisa é chamar a
gente resolveu esse caso f.z ao quadrado, automaticamente a gente também resolveu esse caso daqui. Porque vou colocar assim, f grande ponto z tilde ao quadrado. Isso aqui ficaria agora, para abrir a definição do z tilde, você tem f mini meio epsilon mini está falando z está falando ao quadrado. E agora o que eu posso fazer é juntar esses dois termos aqui. Isso me define um f tilde. Seria um f tilde. A palavra z. A palavra ao quadrado. No fundo, retornando aquela nossa notação. Ou seja, esse resultado aqui, e dizer o seguinte, você pode pegar o tilde e jogar para cá. Então, esse resultado está aqui, né? É só eu pegar, substituir tudo que tem f, b e colocar um tilde. Então é só... Também a conta é tão difícil porque você pode aproveitar resultados que você fez nos casos anteriores só com uma simples substituição. Isso aqui é básico exatamente esse resultado, trocando um f por f tilde. Eu vou mostrar também daqui a pouco. Daí tem a segunda casa, né? Tem que calcular o z quadrado, que também aparece aqui. Já aproveita esse cálculo. Mostrar também que no caso em que o background é constante, a gente está considerando, z tilde é zero. Então já se cancela esses dois termos. A única coisa que eu estou mostrando nesse resultado é. Deixa eu ver errado. Todos os termos que o psi1 não tem f, né? Não tem o dual. Então isso aqui estaria certo. Os termos com psi2, eles têm dois dual, para preservar a paridade. Dual, 2 dual. Agora eu estou vendo um furo aqui, que os termos do psi3 tem que ter um dual só. Tem um dual, e aqui está faltando um dual, vamos usar. Só vou dar uma olhada aqui para não deixar isso passar. Tá aqui. Então, uma correção, tem um dual. Já chamou a atenção porque já estou fazendo essas contas várias vezes, então eu já olho para um termo, eu sei se esse termo tem que ter essa característica. Tá, então eu vou precisar desse resultado aqui, eu não vou apagar. A gente vai desenvolver cada termo e depois substituir. E ainda eu calculei esse f.z, mas eu tenho que multiplicar ele por psi1, então depois eu vou solucionar cada termo. Vou agora calcular o que seria z ao quadrado.
repetindo primeiro. Menos DI, ZI, ZI. Daqui eu posso nomear esses. Já que tem esses mudos, eu vou trocar o índice Mi com Mi. VMI, ZMI, Z, Mi. E agora eu utilizo a assimetria do ZMI. Ficaria menos DMI, ZMI, Z, Mi. Aí esse menos com esse menos a mais, e esse termo é justamente igual a esse termo, só trocando esses números e uma simetria do tensor de intensidades. Simplificaria 2, DMI, ZMI, ZMI. Agora vamos ter a definição do ZMI. ZMI menos ZMI. Só repetindo agora os dois termos. Daí aqui vem a facilidade, que eu vou colocar aqui isso aqui, via integrações por partes. E aqui eu posso fazer integrações por partes tranquilamente, porque eu estou sempre assumindo que o background é constante. Então toda hora que esse termo aqui é uma constante para mim. Mas se ele não fosse constante, nessas integrações por partes eu geraria termos não triviais. Então, também facilita nesse sentido. Então, o background constante. Eu posso analisá-los separadamente. Então, ganho sinal, menos 2, libero ZI aqui, daí fica DMI, DMI, ZI, e o outro já tinha sinal de menos, então fica mais. 2, ZI, DMI, daí esse aqui é a nossa definição do dado Lagrangiano. Então ficaria menos 2 ZI Lagrangiano. Outro termo só repetir. Mas vou colocar assim, 2 ZI Lagrangiano.
expressão que eu coloquei foi exibir. A expressão que está buscando isso aqui. Então, o primeiro índice é mi. Então, aqui eu só vou pegar esse mi e trocar por mi. Seria menos 2 zmi. Aqui também eu vou trocar os índices. Já o índice 1 eu vou pegar o mi e trocar com mi. Daí já fica assim do outro lado. 2 mi. A derivada dessa ascendente na troca. Isso aqui também eu posso reescrever como sendo zmi, a métrica, mi, na Hamiltoniana, zmi. Vou recordar os operadores de projeção. Você tem o operador θ, mi, como sendo menos mi, início da Hamiltoniana. Operador ômega mi. Viu, cara? Isso você está familiarizado com isso? Acho que sim. Acho que sim. Então é bom fazer um breve revisão aqui. Porque no fundo a gente quer colocar nessa forma aqui. Então é importante a gente ter esses operadores, conseguir reescrever todos os nossos operadores em termos desses operadores, porque ele tem uma órbita fechada. Então essas são as definições dele. Então esse é o operador transversal e esse é o longitudinal. Uma álgebra de primeiro, ou a métrica, no caso é a identidade nesse espaço, ela pode ser escrita como a soma do θ mais ômega. Claramente esse termo se cancela, fica só a métrica. Você pode mostrar que a contração de θ ômega e ômega θ é igual a zero. Θ, vamos dividir as índices. θ com θ vai dar θ. Ômega com ômega vai dar ômega. E com isso fica mais fácil de você inverter o operador. Se você tem, por exemplo, vou puxar aqui um operador do tipo A, θ mais B, ômega, e você quer inverter esse operador, onde A e B são constantes. Você colocou a inversa dele. Esse aqui basta justamente você inverter 1 sobre A, θ, mais 1 sobre B, ômega.
definição de um background, vai trazer outros operadores. E a gente vai ter que ver qual é a álgebra dele. No caso, se você quisesse calcular a função inversa, de calcular o propagador da sua teoria. Ver como esses tensores de background, que tipo de álgebra eles formam com θ e com ω, para daí conseguir fechar uma álgebra entre eles e calcular a inversa. Mas isso é um caso puro. Então eu já estou reescrevendo todos esses operadores em termos disso que é conhecido. E é justamente o que aparece nesse caso. A gente tem, vou colocar assim, menos 2 Zeni. Vamos colocar um parâmetro conhecido. Juntei só os dois termos. Menos, certo? Mais. Isso aí. Então, resultado clássico. Menos 2 Zeni. Na hora do chão. Operador θ mini. Zeni. Esse é o resultado final. Agora, o próximo passo, só falta ler o Z quadrado. Essa contribuição já está feita e essa contribuição também já está feita. Só nos resta seria Z tilde e esse termo aqui. Ficaria Z tilde mini. Abrindo a definição do óptica. Daí o que eu posso fazer aqui é exatamente o que eu fiz naquele outro caso. Eu pego o nosso Z mini e vou abrir como temos a derivada. Derivada do Z, quer dizer, derivada mi do Z, derivada mi do Z, derivada mi, Z mi menos, derivada mi, Z mi, mi, epsilon, mi está falando, Z está falando. Daí eu posso desenvolver os dois termos separadamente, utilizar a simetria do mini como eu fiz ali e mostrar que esse termo é igual a esse. Apenas nesse segundo eu troco os índices e depois utilizando a simetria do tensor epsilon mini. Então esse é igual a esse. Eu poderia fazer a mesma coisa com esse termo aqui. Continuando. Seria 2 Dmi Zni
Z capa lambda com as derivadas do Z e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então me gera um fator 2 parecido com esse. Aí ficaria 2 dz epsilon mi capa lambda derivado de capa z lambda. Que daí tem o fator 2 aqui, com esse fator, o fator 2 dá 4, o meio dá 2. Então isso eu já fiz direto essa passagem aqui. Vou pegar esse termo, abrir ele, utilizar a simetria e mostrar que ele é igual ao outro para dar esse aqui. Daí agora eu teria que fazer uma integração por partes, liberar o z. Então eu pego esse derivado ali e jogo no outro. Aqui. Integração por partes. O que acontece? Então eu fiz uma integração por partes, como o epsilon é constante, a derivada atua só no z. Então eu peguei esse dI e atuei no z, colocando o sinal de menos para outro termo. Agora, eu tenho uma coisa que é simétrica e uma coisa em mi capa, e esse tensor ele é completamente simétrico nos índices. Então, uma contração de um tensor antissimétrico com simétrico é igual a zero. Então a gente pode dizer que isso daqui é equivalente a zero, ou uma derivada total. Isso aqui. Isso aqui é simétrico. Mas onde está a sacada aqui, esse simplificador? É que a gente tomou um background constante. E quando eu tivesse feito essa integração por partes, eu peguei essa derivada mi e atuei ela aqui, né? Se não tivesse termos constantes, essa derivada ia estar atuando, por exemplo, nesse termo aqui. E eu ia estar gerando uma contribuição não trivial para o background não constante. Então, o background constante também já vai simplificando esses termos. Né? O background constante, esse termo aqui é uma derivada total, e esse termo aqui também é uma derivada total. Já facilita bastante. Então, a gente trabalhou esse, com esse consegue resolver esse caso aqui. Esse aqui acabou de fazer aqui em cima também, que é igual a esse.
vários termos é que, diferente dos outros casos, por exemplo, desse aqui que eu tenho fb.z ao quadrado ou fb, e aqui eu posso também jogar esse tilde para cá, z ao quadrado, é que aqui eu tenho quadrados de f tilde ou quadrados de f. Então, na hora que eu tenho que simetrizar em mim, onde está falando, eu gero só dois termos. Aqui comigo eu tenho um fb, também você pode pegar esse tilde e colocar aqui. Então eu tenho f e f tilde. Então, na hora de simetrizar, eu vou gerar quatro termos. Isso aqui porque já é uma expressão que ela está simetrizada. Pode checar, quer dizer, mini e capa lambda vem daqui. Se isso aqui é simétrico, eu tenho que simetrizar esse tensor aqui. E mini porque eu posso pegar isso daqui, essas duas derivadas, eu posso fazer duas integrações por partes. Só para pegar a ideia, tem uma coisa do tipo assim. Aí tudo isso está em colchetes. Agora, decata, relâmina, zenita. É a expressão que eu tenho lá em cima. Então, isso tudo que está aqui é constante. O que eu posso fazer? Duas integrações por partes. A primeira, eu pego essa derivada capa, jogo aqui. Depois a segunda integração por partes, eu pego essa derivada lambda, jogo aqui. Duas integrações por partes, o sinal menos se cancela. Então no final do dia eu posso dizer que isso daqui é equivalente a eu pegar a derivada em capa, derivada em lambda, calcular em zn, aqui tem a colchetes. E aqui tem o zn. Claro, isso aqui é igual